Boa noite. Boa noite. Prepare o bolso. A gasolina e o diesel já estão mais caros em muitos postos. Dança das cadeiras no governo federal. Renato Giannini é demitido do Ministério da Educação. Para o lugar dele vai Aloysio Mercadante, que deve ser substituído na Casa Civil por Jacques Wagner. Assassinatos em série. Polícia procura mais corpos na região da favela Alba. Reajuste de 6% no preço da gasolina e de 4% no diesel para as distribuidoras já começou a ser repassado aos consumidores. O aumento é de mais ou menos 20 centavos por litro. Preço em alta? Pois vai aumentar mais. Eita, de novo? Muita gente foi aos postos de combustível para aproveitar enquanto o preço ainda era o mesmo. A gente já está acostumado, é só aumento, tudo aumenta, então, mais uma vez, não tem jeito. O reajuste foi decidido pela diretoria da Petrobras na noite de ontem e já passou a valer. O preço final da gasolina sobe 6% e do diesel 4%. A medida serve para melhorar o caixa da estatal e compensar gastos que foram agravados pela alta do dólar. A situação financeira da Petrobras também é ruim devido aos rombos deixados pelos episódios de corrupção. O reajuste deve ser, em média, de 20 centavos no litro da gasolina. Ridículo. Deveriam ter aumentado lá atrás. Lá atrás o petróleo custava $100 o barril, agora está 48. Por que estão aumentando agora? Porque a Petrobras está quebrada, precisa fazer caixa. Afeta muito, porque está toda a cadeia. O diesel, a gasolina, está na cadeia toda de transporte. Afeta demais. Este posto aqui resolveu fazer esse processo doloroso de maneira mais lenta. No início da tarde, aumentou em 10 centavos o preço final da gasolina, mas deve aumentar mais nos próximos dias para se adaptar ao reajuste de 6% estipulado pela Petrobras. Mas este gerente de posto quer segurar o valor antigo mais um pouquinho, pelo menos até as atuais reservas de combustível dele se esgotarem. A política nossa da empresa é de há muito tempo. A gente segue essa política de há muito tempo. A gente só aumenta quando nós recebemos com aumento e quando começamos a usar o produto novo que chegou com aumento. O seu Antero já teve que pagar o valor recalculado. Por enquanto, acho que eles não deveriam aumentar a gasolina, né? Infelizmente, aqui não temos o que fazer, né? E a cada dia é pior. Não tem mais por onde escapar. Tudo aumentou, desde alimento, escola, combustível, tudo. Multas que você recebe sem ter feito, né? É a arrecadação que continua indo e você continua pagando. E em tempos de crise econômica, vale tudo para economizar na compra de alimentos. Apesar da queda dos preços de verduras e legumes, os valores ainda estão altos nas feiras livres de São Paulo. Por isso, evitar o desperdício é sempre uma boa saída para os consumidores. Demorou, mas cedeu. Foram semanas com o preço nas alturas. Hoje deu para encontrar tomate a 3, até R$2 o quilo. Estava 10, 9. A senhora deixou de comprar? Comprei menos. Agora dá para comprar mais. O tomate foi o hortifruti que mais baixou de preço em uma semana, segundo a FIPE, 20%. Mas também dá para juntar na salada certas hortaliças, que custam perto de 10% menos que na última feira. Escarola, couve, alface. O preço da cebola também vem baixando. A FIPE fala em 15%. Mas é que o produto estava tão caro que Paulina nem sentiu alívio. Tem que abaixar mais, né? Por quê? Porque é caro, é um alimento que você usa em tudo. Pior para quem gosta de suco, de limão e de maracujá. Esse, R$10 o quilo. Foram as frutas que mais subiram de preço. O da banana ficou na mesma. Para Maria, ainda alto. R$7 uma dúzia de banana. É um absurdo isso. Antigamente falava que é preço de banana, agora não é mais. Para uma salada de frutas mais em conta, vale investir no mamão e no morango, ainda com preço bom.
O que ficou bem barato também foi a beterraba, cheia de nutrientes. É um alimento super benéfico, né? Ele é rico em ferro, tem uma quantidade muito grande de vitamina A também, então tem toda essa questão de ser antioxidante, né? Evitando o envelhecimento precoce, evitando a formação de algumas doenças cardiovasculares. Caroline, que faz parte da ONG Banco de Alimentos e promove ações para combater o desperdício, diz que as folhas e o talo da beterraba ficam ótimos na sopa. No Brasil, praticamente metade do volume de frutas, legumes e hortaliças vai para o lixo. É o tamanho do desperdício, segundo a FAO, o órgão das Nações Unidas ligado à alimentação. Numa banana, por exemplo, de 30% a 40% são casca, que a gente joga fora, quando poderia preparar uma interessante receita de brigadeiro de casca de banana. A nutricionista ensina que são 3 cascas para cada lata de leite condensado, tudo batido junto com os outros ingredientes convencionais. A gente consegue acrescentar aí o potássio, as fibras, né, e aumenta o volume dessa preparação, que vai render muito mais. O dólar tem mais um dia de queda e fecha a quarta-feira abaixo dos R$ 4,00. A moeda americana terminou o dia cotada a R$ 3,97. Na tentativa de conter a crise hídrica, governador Geraldo Alckmin entrega a obra que vai levar a água da represa Billings para o sistema Alto Tietê. A inauguração estava marcada para esta manhã, mas um vazamento atrasou o evento, que aconteceu no final da tarde. As imagens feitas pela Sabesp mostram a equipe consertando um vazamento em uma tubulação que hoje cedo fez o governador Geraldo Alckmin adiar mais uma vez a inauguração da principal obra de combate à crise hídrica na região metropolitana de São Paulo, a interligação dos sistemas Rio Grande e Alto Tietê. A princípio não havia previsão para uma nova data, mas no meio da tarde chegou o aviso de que o problema foi solucionado. O governador chegou à estação elevatória em Ribeirão Pires às 5h30 da tarde. O início das operações da interligação dos sistemas, que custou R$ 130 milhões, já havia sido adiado outras vezes. No início foi prometida para o mês de maio e setembro era a mais nova previsão. Claro que nós gostaríamos que ficasse pronta antes, mas uma obra desse tamanho, né, você sempre depende de licenciamento ambiental, você depende de uma série de coisas que às vezes nem é o próprio governo que controla. Esse é o início do sistema. Essas bombas azuis são as que retiram a água da represa. Essa água é levada até essa outra estação elevatória aqui. São 4 bombas, são essas prateadas, que vão dar impulso para que a água consiga percorrer 20 quilômetros até Suzano, onde fica uma estação de tratamento. São 10 quilômetros de tubos e outros 10 em leito de rios. O sistema vai bombear 4.000 litros de água por segundo. Da represa de Itaiaçupeba, a água vai abastecer todo o município de São Caetano do Sul e 70% de Guarulhos, cidades que compram a água da Sabesp, e bairros das zonas norte e leste da capital, como Moca, Tatuapé, Vila Guilherme e Vila Maria, áreas originalmente atendidas pelo sistema Cantareira, que tem a situação mais crítica e opera hoje com pouco mais de 12% da capacidade, já contando com uma cota do volume morto. No evento de hoje, Alckmin também foi questionado sobre uma petição que pede a retirada do nome dele do Prêmio Lúcio Costa de Mobilidade, Saneamento e Habitação. Mesmo em meio à crise, ele foi indicado ao prêmio pelo trabalho desenvolvido na Sabesp e na Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos. A vida pública é uma luta política 24 horas, só é assim mesmo. Por mais que você faça, quem é do contra vai sempre falar mal, isso faz parte. Com o calor e a alta umidade do ar, o tempo ficou bastante abafado e choveu forte em vários pontos da Grande São Paulo. Agora à noite a chuva já perdeu força e teremos apenas uma garoa ao longo da madrugada. Vamos à previsão com Mariana Armentano. Como a umidade do ar já voltou a subir, o tempo abafado predomina em todo o estado nesta quinta-feira. No interior, o sol aparece entre muitas nuvens e chove só entre a tarde e a noite. As temperaturas ficam acima dos 30 graus. Faz até 35 em Araçatuba, 36 em Votuporanga e 34 graus na cidade de São José do Rio Preto, no norte do estado. Para a faixa leste, os ventos úmidos que vêm do mar espalham muita nebulosidade. A sensação também é de tempo abafado, apesar das temperaturas estarem um pouco mais baixas.
No litoral, máxima de 27 graus em Caraguatatuba e também em Santos. Em toda a região, incluindo aqui a Grande São Paulo, as chuvas acontecem a qualquer hora, mas as pancadas não devem ser muito volumosas. Nesta quinta-feira, a máxima ainda fica na casa dos 26 graus. Mas a partir daí o calor ganha força, a cidade fica bem abafada e aí há grande chance de termos temporais. Os termômetros chegam à marca dos 31 graus na sexta e dos 32 no sábado. Popularidade da presidente Dilma Rousseff é a mais baixa em 27 anos da pesquisa CNI-Ibope. Mas as variações nos índices ocorreram dentro da margem de erro. Em junho, avaliavam o governo Dilma como ruim ou péssimo 68% dos entrevistados. Agora são 69%. A opção regular manteve-se estável com 21%. Ótimo e bom passaram de 9% para 10%. Não soube ou não quis opinar, continua 1%. Desaprovam a maneira de Dilma governar 82%. Eram 83% em junho. A proporção dos que aprovam oscilou de 15% para 14%. E 77% disseram que não confiam na presidente. Era 78% em junho. A presidente Dilma Rousseff deve trocar o comando da Casa Civil. Aloysio Mercadante deve ser substituído por Jacques Wagner, que está à frente do Ministério da Defesa. Hoje, questionado por jornalistas sobre o assunto, Wagner disse que, se houver um convite, aceitará a tarefa. Mas Mercadante não deve deixar o governo. Ele é cotado para o Ministério da Educação, cargo que já exerceu no primeiro mandato de Dilma. A presidente demitiu Renato Janine Ribeiro, que ocupava o Ministério da Educação havia menos de 6 meses. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a troca de Aloysio Mercadante por Jacques Wagner. Logo que começou a circular a notícia de que Aloysio Mercadante poderia ser retirado da Casa Civil da Presidência da República, Dilma Rousseff soltou uma nota desmentindo a informação. E o próprio Aloysio Mercadante deu uma entrevista para dizer que não sairia e para informar que a sua principal função no governo era de defender a Presidente da República. Nessa mesma entrevista, Aloysio Mercadante disse: "Sou alvo daqueles que querem fragilizar o governo." Isso foi há 10 dias. Hoje, quem alvejava Aloysio Mercadante acertou o alvo. Os tiros vieram do PMDB e, sobretudo, de Lula. Aloysio Mercadante deixa a Casa Civil, a função de escudo, para retornar para o Ministério da Educação. Ele vai ser substituído pelo petista Jacques Wagner, um amigão de Lula que esquentava lugar, que matava o tempo no Ministério da Defesa. Com essa mexida, a reforma ministerial ganha uma nova dimensão. Dilma, que já havia cedido os anéis e até os dedos para o PMDB, entrega agora a alma a Lula. Ela que já havia aniquilado com a ideia de que, como presidente, poderia conduzir os rumos do país nesta ou naquela direção, agora revela-se incapaz até de projetar as aparências do poder. Cercada pelo PMDB e por Lula, Dilma se rendeu para não cair. Ela fez isso à sua maneira, tornou-se uma personagem sui generis. A primeira governante que se torna ex-presidente da República ainda na presidência. É um objeto de estudo para a ciência política. Para saber o que está por vir, é preciso descobrir agora o que Lula pretende fazer com a política econômica do ministro Joaquim Levy, logo que tomar posse da alma de Dilma. Boa noite. E o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, vai novamente ao Congresso Nacional e se reúne com o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB. O governo espera que sejam mantidos os vetos da presidente Dilma Rousseff a projetos da chamada pauta bomba, que criam despesas bilionárias. Joaquim Levy disse que uma eventual derrubada dos vetos vai impactar negativamente as contas do governo. E a manutenção, ao contrário, terá efeitos positivos. A manutenção dos vetos é muito importante. Como eu falei, cada veto que é mantido é um imposto a menos que a gente paga, certo? E o valor dos vetos somam 2 CPMFs. 6 vetos estão na pauta. O mais polêmico anula o reajuste salarial no Poder Judiciário, com custo estimado pelo
Planalto em 27 bilhões e meio de reais nos próximos 4 anos. Outro veto de grande repercussão diz respeito ao reajuste dos benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. Essa votação colocou Renan contra o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. A sessão conjunta do Congresso Nacional para apreciar os vetos foi convocada por Renan para hoje cedo. Porém, Cunha marcou sessões extraordinárias dos deputados, inviabilizando a reunião das duas casas. Cunha pressiona para Renan incluir na pauta do Congresso o veto de Dilma ao projeto que libera a doação de empresas para campanhas eleitorais. No final da tarde, Renan Calheiros afirmou que marcará sessão conjunta com deputados e senadores para análise dos vetos para terça-feira que vem. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, disse que o país vai ganhar a Copa do Mundo de Laranjas diante da proibição do financiamento empresarial de campanhas. Na avaliação dele, isso irá potencializar a prática de Caixa 2 pelos partidos. Em julgamento encerrado há 2 semanas, o STF decidiu vetar as doações eleitorais feitas por empresas. A maioria dos ministros manteve a liberação apenas para as doações feitas por pessoas físicas. Com base nesse entendimento, a presidente Dilma Rousseff vetou o trecho do projeto de lei da reforma política que havia sido aprovada no Congresso e permitiu o financiamento privado de campanha. Para Gilmar Mendes, que no julgamento do Supremo já havia se manifestado favoravelmente à doação por empresas, a proibição criará condições para que os partidos recebam dinheiro por fora para conseguir financiar as campanhas. Suíça autoriza bloqueio de conta que seria do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Segundo o jornal Folha de São Paulo, autoridades suíças enviaram à Procuradoria-Geral da República aqui no Brasil dados dessa conta que teve o valor mantido em sigilo. Ainda de acordo com o jornal, Cunha já é alvo de um inquérito aberto pelo Ministério Público Suíço por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro. O deputado já foi citado por delatores da Operação Lava Jato como beneficiário de propina. Ele nega as acusações. A seguir, Rússia faz o primeiro ataque aéreo contra a Síria. E as buscas pelas vítimas de um assassino. Polícia procura outros corpos em locais frequentados pelo pintor Jorge Luiz Moraes. Este cartão foi criado para garantir renda às famílias mais pobres. Mas sabe o que mais ele garante? Crianças e adolescentes na escola. O Bolsa Família acompanha a frequência escolar de 17 milhões de alunos. Com isso, eles têm desempenho escolar igual ao dos demais alunos. Bolsa Família é mais do que renda. É uma geração inteira avançando com educação. Se você recebe o Bolsa Família, seu filho não pode faltar à escola. Para você, dinheiro na mão é vendaval? Com o aumento dos preços, então, nem se fala. Por isso, a nossa programação traz dicas para você chegar ao final do mês sem ficar no vermelho. TV Gazeta. Bom te ver sempre bem. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Segundo a lenda, os cavaleiros da Távola Redonda buscavam a perfeição. Poucas faltas, muita bola rolando. Não viravam a casaca. Opinião minha, e ninguém vai mudar. Eram quase como uma família. É muito bom fazer parte dessa casa. E claro, valentes em campo. O leão foi ferido, mas continua o rei. Tem medo de encarar, medo. Igualzinho à lenda do futebol debate. É por nossa conta. É nós, mano. Távola Redonda. Digo, Mesa Redonda. Todo domingo, 9h30 da noite.
Assassinatos em série. Polícia procura corpos em outros imóveis próximos à casa do pintor Jorge Luiz Moraes, na favela Alba, na zona sul da cidade. Até agora, 7 corpos foram localizados na casa do assassino. Os policiais passaram o dia em busca de novos corpos, mas antes de escavar o terreno, os funcionários da prefeitura precisaram tirar caminhões de entulho acumulado na casa abandonada na favela Alba, na zona sul. O local era usado por viciados em drogas e a polícia suspeita que algumas vítimas possam ter sido enterradas aqui por Jorge Luiz Moraes de Oliveira, preso desde sexta-feira. O terreno fica próximo à casa do pintor, onde já foram encontrados 7 corpos enterrados. De acordo com a polícia, ele confessou até agora ter assassinado 6 pessoas. A identidade das vítimas só será confirmada após exames de DNA. Agora os investigadores apuram o sumiço de 30 pessoas aqui na região da favela Alba. Para a polícia, algumas delas podem sim ter sido mortas pelo pintor. Enquanto isso, parentes de desaparecidos começam a buscar informações. Roupas e objetos recolhidos pelos policiais na casa do suspeito podem ajudar na eventual identificação de possíveis novas vítimas. Nesta investigação ainda há muitas questões em aberto, como a motivação para os crimes, por exemplo. Jorge Luiz de Oliveira matava por ser homofóbico, por ser dependente químico ou para evitar que uma facção criminosa descobrisse que ele vendia droga na favela. O pintor agia sozinho ou as mortes fazem parte de um esquema maior? Outro ponto questionado pelo advogado do acusado é que o local onde foram encontrados os corpos não teria sido preservado adequadamente. Ele diz que as provas tiradas da cena do crime podem ter sido alteradas. Na segunda-feira, familiares de uma jovem que está desaparecida cavaram o terreno e encontraram um corpo. A casa onde o pintor morava, ela continua fechada aqui, preservada por essas fitas zebradas, colocadas pela polícia, e desde cedo também tem um policial fazendo a preservação, vendo quem entra e quem sai aqui desse corredor, para não deixar ninguém entrar mais no terreno. Só que a vizinhança está muito assustada depois que descobriu que o vizinho era um psicopata. Todo mundo aí achava ele tranquilo, né? Só não sabia como é que era por dentro, né? Agora quem vê cara não vê coração. A maioria dos vizinhos mais próximos não quer falar sobre o assunto. Esta mulher, que prefere não se identificar, diz que o pintor rondava a filha de 11 anos de idade. Mas, segundo ela, nunca foi tirar satisfação por medo, já que Jorge Luiz de Oliveira tinha sido preso por 2 assassinatos anteriormente. Fiquei muito abalada, muito chocada. A cada hora, 2 pessoas morrem nas capitais brasileiras. É o que mostra o 9º anuário divulgado pelo Fórum Nacional de Segurança Pública. Os dados pesquisados são de 2014. Adriana já perdeu as contas de quantas vezes sentiu na pele o medo da violência. Por carro 2 vezes e mão armada umas 3. Dagmar também já passou sufoco nas mãos de bandidos. Eu estava no carro e uma pessoa parou no farol e o moleque veio com uma navalha e o vidro estava aberto. E aí eu dei o dinheiro que eu tinha ali na hora. Muitos paulistanos se sentem inseguros. Alguns relatam medo de perder a vida por motivos fúteis. Por causa de um celular, uma carteira, uma bicicleta. Mas, de acordo com o 9º anuário levantado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, São Paulo registrou no ano passado a taxa mais baixa de mortes violentas entre as 27 capitais brasileiras. Foram 11,4 para cada 100 mil habitantes. Mesmo assim, o índice está acima do patamar considerado razoável pela Organização Mundial de Saúde, que é de 10 assassinatos para cada grupo de 100 mil habitantes. No topo da lista ficou Fortaleza, seguida por Maceió, São Luís, Natal, Teresina e Belém. Já em números absolutos, a cidade de São Paulo ficou na 3ª colocação, com 1.360 casos no ano passado. Fortaleza também liderou este ranking, seguida por Salvador. Juntas, as capitais registraram em 2014 15.932 mortes, quase 2 assassinatos por hora.
O levantamento também verificou quanto os estados brasileiros gastaram juntos em segurança pública. Foram 71 bilhões e 200 milhões de reais no ano passado, um crescimento de 16,5% na comparação com o ano anterior. Neste quesito, São Paulo foi o estado que mais gastou para combater a violência, 10 bilhões e meio de reais no ano passado, 12% mais do que em 2013. A coordenadora do Fórum de Segurança diz que para reduzir de fato a criminalidade é preciso que os investimentos tenham transparência. A questão é que aqui a gente não consegue saber exatamente o que está sendo investido em quê. Porque nessa conta entra gasto previdenciário, salário, a manutenção do sistema. Isso não é gasto de política de segurança pública ou de prevenção, não são gastos em programas. Aviões da Rússia fazem os primeiros ataques aéreos na Síria. Mais de 30 civis teriam morrido nos bombardeios que teriam como alvo os opositores do regime de Bashar al-Assad. As bombas atingiram regiões de Homs, no noroeste da Síria. Moscou afirmou que atacou alvos do Estado Islâmico, como depósitos de armas, munições e combustível. Mas não há combatentes do grupo extremista na região, que está sob controle dos rebeldes do Exército para a Libertação da Síria. O Ministério da Defesa da Rússia divulgou vídeos que mostrariam ataques a posições do Estado Islâmico. Os Estados Unidos foram avisados sobre a operação com 1 hora de antecedência. Segundo a Rússia, os bombardeios atenderam um pedido direto de Damasco. O presidente Vladimir Putin disse que a ajuda militar é temporária e envolve apenas a força aérea. Putin sustenta que Bashar al-Assad deve fazer parte da coalizão que luta contra o Estado Islâmico. Barack Obama e seus aliados argumentam que o ditador sírio pode permanecer no poder a curto prazo, mas que seria essencial uma transição de regime. A Promotoria Pública de Paris anunciou que investiga o presidente sírio por crimes contra a humanidade. Bandeira palestina é hasteada na ONU pela primeira vez. A cerimônia aconteceu por volta das 2 horas da tarde na sede das Nações Unidas em Nova York. O ato representa um grande avanço na campanha pelo reconhecimento da Palestina como um Estado nas Nações Unidas. O presidente Mahmoud Abbas participou da solenidade e classificou o dia de hoje como um momento de orgulho para o povo palestino. Ele declarou ainda que os palestinos não podem continuar amarrados a acordos assinados com Israel, que são constantemente violados, e destacou as responsabilidades do Estado judeu como potência ocupante da região. Na Cisjordânia e em Gaza, centenas de pessoas saíram às ruas em comemoração. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, classificou o discurso de Abbas de provocador e desonesto. O principal líder do Sindicato dos Metalúrgicos da Argentina é indiciado por suspeita de lavagem de dinheiro e administração fraudulenta. Antônio Caló e outros dirigentes do Sindicato dos Metalúrgicos da Argentina são suspeitos de receber durante mais de 20 anos $20 mil mensais, que correspondiam a 20% da arrecadação dos seguros de vida dos trabalhadores sindicalizados. A justiça indiciou o dirigente por lavagem de dinheiro e pediu o bloqueio de seus bens. Caló é um dos principais aliados de Daniel Scioli, governador da província de Buenos Aires e candidato presidencial governista. Ele nega as acusações. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Uma boa noite para você. Fica agora com o Ronivon no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Daqui a pouco, 11h30 da noite, em Conectados, confira um papo com Iberê Tenório, dono de um dos maiores canais da internet. Assista agora, Todo Seu.